Professora Malo, então vamos aqui iniciar com as perguntas. Agora, antes disso, eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre a ideia de fazer esse verbete. Como surgiu, que é um nome tão, uma expressão tão inusitada, né? Tão diferente. Como foi esse resgate? Dulce, isso ocorreu em maio, desde abril que eu venho trabalhando em certas bibliografias, e eu peguei esse livro chamado Le Haut Cœur de Catherine de Médicis, ou seja, o topo do coração de Catarina de Médicis. O autor desse livro é um professor da Sorbonne, um historiador chamado Denis Crouzet. Ele é autor de várias obras sobre o século XVI e pensadores também do século XVI e XVII. E nesse livro, esse historiador se deteve em toda a política do século XVI, dos Valois, da monarquia, né, da dinastia dos Valois na França, e ele, então, ele atribui à atuação de Catarina de Médicis o irenismo, que é uma linha filosófica em que se concebe a dualidade, a oposição. E ele vai, o livro inteiro, ele faz a relação desse governo, dessa monarquia, com os gregos, os clássicos, a leitura, a erudição. E ele faz a relação justamente com esse princípio coincidência opositório, como sendo uma divisa, um lema que foi usado naquela monarquia por ela. E esse livro faz parte de uma série de outros livros de historiadores, dos quais eu li praticamente a grande maioria, em que há uma retratação. Ou seja, se explica a propaganda protestante, luterana protestante, e o que ela fez em termos de denegrir aquela condição ao excesso. Houve um excesso nesse sentido. Então, os historiadores mais avançados hoje, Jean Aurier, Jean Héritier, Ivan Clulas, Denis Crouzet, que é esse que está aqui, e muitos outros, têm feito um trabalho no sentido de resgatar a documentação original da época, inclusive cartas, mais de 7.000 páginas de cartas escritas por Catarina de Médicis, em que ali se colheu uma série de impressões, além dos diplomatas venezianos, que também eram bons conscienciômetras, e eles tinham uma visão bem clara dos governantes da época. Eu achei muito interessante, porque é uma divisa, e essa divisa eu fui observar que ela também aparece, principalmente na Cabalá, no judaísmo mais antigo, nas raízes mais antigas do judaísmo. O princípio coincidência opositórum, na Cabalá, é a unidade, é a perfeição, os harmônicos, a harmonia surgindo dos contrários. Então, esse princípio, ele significa a unidade. O melhor exemplo que eu posso achar na conscienciologia para o princípio coincidência opositórum é a cosmoética destrutiva. Ela é o exemplo clássico do princípio coincidência opositórum. Uma outra questão é que é muito mais fácil encontrar no adversário um ponto de concordância do que decidir quem está certo. Se a conversa for na base de quem está certo e quem está errado, a oposição aumenta. E se a conversa for qual é o ponto que nós temos em comum, o ponto da reconciliação, que é uma palavra que aparece praticamente em todas as páginas desse trabalho, desses historiadores aos quais eu estou me referindo, as palavras paz, concórdia, reconciliação, aparecem em praticamente todas as páginas dos tratados de paz que foram tentados na época, para justamente unir fontes tão diversas. A Santa Sé, na verdade, o Vaticano, na época, e a questão da religião em cada país. Então, o galicanismo seria uma forma de que a Santa Sé não fosse regente da religião naquele país, e sim que cada país tivesse a sua própria religião. Eu sei que é um tema complexo, às vezes até parece um pouco inusitado, mas para mim faz um super sentido, porque havia esse paradoxo na história que eu estava procurando elucidar e que eu venho elucidando nos últimos anos. Quando foi em maio, o professor Valdo tocou num tema muito interessante. Ele estava explicando que na nossa base evolutiva, a base é muito larga, mas que ela se estreita à medida da escala evolutiva das consciências. Então, ele até fez o X como um símbolo, mostrando que o gargalo é esse
é a parte uma axial, ampulheta, né? é a Aquele desenho ampulheta. da ampulheta. E o princípio, e naquela oportunidade eu perguntei a ele se o princípio coincidência oppositorum seria uma representação. E ele me disse que sim, claro, lógico. Então, eu fui encontrando todas as outras realidades paradoxais em diversas culturas em que o princípio coincidência oppositorum ele aparece. Claro que modernamente, modo de dizer, no século XVI, XV, XVI, teve um teólogo, também um filósofo, chamado Nicolas de Cusa, ou Nicolau de Cusa aqui, Nicolas de Cusa, como preferem. Ele também usou esse princípio, mas ele não é o criador do princípio. O princípio se perde na história. Ele está dentro de diversas linhas. Ela é muito antigo o princípio. Também Giordano Bruno se interessou por essa condição. Erasmo de Roterdã, muitos outros se interessaram por essa máxima. É uma máxima, é uma divisa serenológica. Sem dúvida, é muito inteligente esse princípio. Muito em termos inteligente. De concórdia, muito de inteligente. Ele é em prol da pacificação e da concórdia. E pelo ponto, mesmo que o inimigo tenha, ele vai ter um ponto de concordância com o outro adversário e ambos podem trabalhar em prol do aumento da concórdia e não discutir quem está certo. As guerras ocorrem em função da discussão de quem está certo, quem está errado. Que a guerra é um fracasso político total. Então, também é considerado o irenismo, que é essa linha, ela é considerado o primórdio do pacifismo, do estudo do pacifismo. Então, eu fui resgatando esse trabalho e cheguei a uma bibliografia muito extensa, um trabalho muito profundo, e perguntei ao professor Waldo se eu deveria escrever sobre esse tema. Ele me disse que sim, imediatamente, que eu fizesse isso. Então, eu juntei o que eu pude. É claro que eu gostaria de me dedicar o resto da minha vida para estudar esse princípio. Tal é a bibliografia que ele oferece. Lamentavelmente, não me sobra muito tempo para isso, em todo sentido. Então, eu procurei aqui resumir ao máximo as ideias, fazer uma síntese que é complexa desse tema, e na bibliografia, quem tiver mais interesse, inclusive o livro está na bibliografia. Le Coeur de Catherine de Médicis, do Denis Crouzet, que é um historiador, e ele traz coisas bem interessantes. E também, para quem quiser, do Nicolas de Cusa, ou Nicolau de Cusa, como preferem, de la docta ignorância, da douta ignorância. Douta ignorância, às vezes, é usado de uma forma incorreta. Quer dizer, a ignorância sábia. Isso. Só sei que nada sei. Tem até um verbete do professor Waldo. Sobre isso. A douta ignorância, sim. Sobre isso. Essa obra aí do... Quer dizer, o verbete é mais amplo, né? Mas é o mesmo título. É o mesmo sentido. Claro, o verbete já é com a transposição, sempre, obviamente. Da cosmovisão. Isso, né, exatamente. O doutorado cosmoético fizesse um cotejo entre a técnica do sobrepairamento e a coincidência oppositória. Como o limítrofe disso, né? É bem delicado o limítrofe, porque o infiltrado cosmoético, muitas vezes, ele não pode agir, ele não pode atuar. Ele vai ter que esperar o momento estratégico, oportuno, e dar só aquela entrada que vai precisar de dar. Porque se ele exagerar na dosagem, ele pode estragar o trabalho dos amparadores. Então, na minha experiência, que estive nessa posição já em alguns contextos, dando aula em lugares e representando, às vezes até numa outra profissão, né? Porque, por exemplo, eu como vocalista, eu tinha acesso a lugares muito diferentes da maioria das pessoas. Então, eu vejo que tem uma hora exata de você fazer o sobrepairamento, que ele não é omissão deficitária. Pelo contrário, é omissão superavitária. Você faz porque não tem ambiente, não tem clima, é melhor deixar. E, às vezes, é melhor agir. Por exemplo, eu vejo que qualquer resquício de impulsividade ou precipitação pode pôr tudo a perder. É complexíssimo. Então, a questão do domínio da ansiedade pessoal, adquirir uma confiança parapsíquica mais justa, no sentido de que não vai no bico de qualquer coisa parapsíquica que fica sabendo. Não é toda a informação parapsíquica que a gente percebe que é para falar. A gente não está ali para ver o furo da pessoa. Muita gente pensa, com a síndrome do oráculo, pensa que você viu uma coisa errada na psicosfera da pessoa, uma companhia ou uma atitude, tem que falar imediatamente. Não é para fazer isso.
Então, eu costumo usar essa expressão. Sorria, a cosmoética faz esse serviço. Não precisa, já tem gente trabalhando para isso. Então, não é preciso a gente fazer a justiça com as próprias mãos. E o erro, o que transforma um infiltrado em mais um assediado, ou uma pessoa que age de uma maneira precipitada, é justamente essa atitude. Dar a informação fora de hora, passar mais informação do que a situação exige naquela hora. Às vezes é para passar um pouquinho assim. Eu vou usar um exemplo até mais simples. Jarbas, vou trazer uma coisa bem atual. A mídia. Eu gravei esse programa da Ana Maria Braga, deve ir ao ar por agora esses dias, não sei, porque a mídia muda as coisas todo dia, mas está gravado e vai passar, sobre a moça da novela que morre, tal, tudo certo. Eu fui lá gravar. Existe um limite exato na informação que eu devo passar. Ela tem um limite perfeito, claro. Se eu quero ir além daquilo e dar uma aula e mostrar muita intelectualidade e falar palavras e coisas, eu vou perder a oportunidade de assistir aqueles milhões de pessoas que vão me ouvir. Então, eu tenho que dosar tudo que eu vou fazer. Eu não vou baratear a ciência, eu vou procurar a autenticidade máxima que eu puder, mas eu vou passar a informação no nível que os meus interlocutores possam me compreender. Porque senão, o que adianta? Eu estou falando grego, literalmente. Então, o sobrepairamento é não falar grego, eu acho. Você acha que o sobrepairamento é um pré-requisito para a consciência opositória? Até certo ponto, sim. Como é que a gente vai aplicar ter autoridade moral para buscar o consciência opositório se a gente está querendo se imiscuir de tudo? Você tem que observar os dois lados que estão em jogo. No caso, você é um infiltrado. Tem dois lados, no mínimo, em jogo. Os interesses em jogo. E você tem que ver a média do interesse de cada um, que é a média conscienciométrica, para saber... Aqui eu doso que nível de informação. Outra coisa que eu observo nesses casos, pelo menos na minha experiência, é que eu adquiro imediatamente o vocabulário da pessoa. Eu faço adquisição imediata. Eu começo a falar do jeito que ela pensa. Eu começo a falar, naturalmente. Ela fala, gente, mas isso aqui é exatamente assim como eu penso. Engraçado você está falando. Não, mas é que eu estou pegando o vocabulário dela. E eu não estou fazendo isso de uma forma intrusiva ou anticosmoética, que nem fui eu que fiz. Simplesmente eu vou lá, se é num ambiente, vamos supor, quando eu dei aula no ITA, todo mundo, aquele monte de oficial, só homens e só oficiais. Daqui a pouco eu estava usando todas as expressões que eles usam no dia a dia. Não é meu vocabulário, eu não trabalho com isso. Isso é um tipo de psicofonia dialogal e que permite você fazer atares e aplicar o princípio coincidência opositório no ambiente da pessoa. Naquela hora eu também era da aeronáutica, eu pesquisava no INPE, eu tinha um pouco de cada um deles ali. Você vira um patchwork, você vira uma colcha de retalho. Você inexiste diante daquele fato. Então, outro fato também, saber diluir você dentro de um contexto em que você vai virar uma colcha de retalho, um bicho de 7 cabeças, uma coisa esquisita, mas que vai fazer um sentido perfeito para as pessoas que estão ali. Você sai dali, você não sabe do que se trata. Vai embora e fala, estava ótimo, nós adoramos, entendemos tudo, que ótimo. E você não tem noção do que acabou de acontecer. Porque não é o seu vocabulário, não é o seu estilo, os exemplos não são esses. Vou dar um exemplo clássico. Nós fomos convidados para dar uma palestra na universidade aqui de Porto Alegre. Todo mundo sabe qual que é. Foi marcada aquela condição para alunos e professores. Eu, no avião, elaborei uma palestra esquisitíssima. Tudo bem. Escrevi aquilo tudo, deixei tudo lá. Chego lá e começo a dar aquela palestra, mas citando casos de ciência que aconteceu aqui, que aconteceu ali, que aconteceu acolá, e uma série de coisas. Depois eu fui saber que na universidade eles queriam trazer o Franco, como é que chama aquele? Divaldo Franco, para montar um núcleo espírita lá dentro. Mas como não ia dar certo, por causa do meio acadêmico, eles queriam o nome do Valdo Vieira para confundir com o Divaldo Franco. E eu é que ia fazer a palestra. Está me entendendo? Aí eu fiz diametralmente oposto, lá do academicismo deles, entrei lá dentro, não tinha nada relativo à religião, não dava assim sombra, então não puderam associar uma coisa com a outra. Eu só fui saber depois, que a pessoa que convidou queria fazer o núcleo espírita, nada contra Divaldo Franco, beleza, mas Valdo Vieira e Divaldo Franco são pessoas diferentes. Então, eu abordei o cientificismo da conscienciologia. Você trata disso, que os dicionários cerebrais e paracerebrais, facilitadores da interlocução com todos os níveis conscienciais. Sim, né? Você fala a linguagem do momento. É a quinta linha da parapatologia de baixo para cima. Né? Então, você consegue usar a linha do momento e você... Não é um vocabulário que você usa no dia a dia. E como não há censura pessoal, você não fica preocupado com a sua performance...
você deixa aquilo acontecer naturalmente, está fazendo um sentido perfeito para o caso. E você não sabe, você é o inocente útil. O infiltrado, até certo ponto, ele é o inocente útil. Ele sabe até certo ponto está acontecendo, mas ele tem uma docilidade perante a multidimensionalidade. Ele deixa acontecer. A segurança, então, para a psíquica também é um pré-requisito, né? Para fazer isso em alto nível. Total. Então você vê que não há mais preocupação com a síndrome do oráculo, de dizer a buena dicha para ninguém, nem ficar falando, olha, estão me falando para fazer isso, você fazer isso, fazer aquilo. Estão dizendo que você tal. Não tem mais esse você. Tudo é aqui e tudo é no tempo e espaço. Você é um repórter da multidimensionalidade, você dá as notícias do dia, simplesmente. Olha, aconteceu isso, caiu uma barreira lá não sei aonde, o fulano de tal passou por... Você simplesmente é um repórter. E você não é dono da informação, além do mais. Então eu vejo que essas posturas ajudam muito. Sim. Pode falar. Na página 4, em Paradoxologia, você poderia explicar o paradoxo dos pertúrbios poderem gerar saúde consciencial? Ah, sim. Eu sou bem experiente nos pertúrbios que geram saúde. Os pertúrbios são informações, ideias, sentimentos, emoções, experiências que você tem e que elas mexem com você. Elas criam algum tipo de pertúrbio. Por exemplo, quando eu descobri o princípio coincidência oppositorum e resgatei esse princípio do meu passado, me causou um pertúrbio até certo ponto positivo. Eu estava surpresa. Aquilo me causou um impacto muito grande de falar, puxa, mas como que eu não pesquei isso antes? Como é que eu não peguei essa ideia? Que a coisa estava ali. Ela gerou muito mais saúde para mim? Claro que gerou. O fato de eu saber que eu usava esse princípio explicou aspectos obscuros da minha holobiografia e que ficaram muito claros a partir dali. Porque eu sei com que objetivo que eu tinha feito. Eu não sabia traduzir nesse nome. Eu sabia que era isso, mas eu não sabia como dizer. E aí eu fui achar essa e outras divisas que eu utilizava. Então, um pertúrbio aparente, ou mesmo um desagrado, a impactoterapia é um pertúrbio que gera saúde. Típico. Gera desconforto para poder gerar conforto. Por exemplo, a casa, para ficar mais confortável, você tem que chamar pedreiro, ele não vem, claro, ainda mais aqui, né? Você chama, ele não vem, você fica esperando 4 dias, a casa uma bagunça, mas na hora que aquilo tudo for mexido, expandir, mudar, pintar de novo, vai ficar uma maravilha, gera mais conforto. Então eu vejo que o pertúrbio, ele existe para gerar conforto. Agora, se o pertúrbio chega e fica, e ele se torna o estado natural de ser da pessoa, e se instala a patologia. Agora, a patologia em si, ela pode gerar saúde. Na minha percepção, muita doença é cura. Há muitas doenças que são curas, já são curas há muito tempo. A pessoa já está curada daquilo, ela está expurgando a paragenética que está sendo modificada, na minha percepção. Agora, no item filosofia, você já falou um pouquinho, mas acho interessante responder melhor a pergunta para ele, aprofundar um pouco. Ele pergunta o que é o irenismo. Como e onde surgiu? Essa linha filosófica ainda é vigente atualmente? Essa linha filosófica, ela é vigente, sim. A palavra em grego significa paz, irenismo. Então você vê filósofos como Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele foi um irenista. Sempre que se vê um estadista, um governante, uma pessoa importante em alguma área, principalmente da política, atuando, tentando conciliar aspectos diferentes, significa... É contra o polemicismo, por exemplo. Ele faz o contrário do polemicismo. Ele vai para a tentativa de união de opostos. É exatamente o princípio coincidência opositório. Então, ele foi usado na antiguidade, ele apareceu muito na cristianidade, na cristandade, em função da questão dos dois lados, principalmente, quererem estar certo. Hoje são muito mais do que dois, né? Mas dois lados, os cristãos protestantes e os cristãos católicos de Roma. Então, o irenismo ele foi mais usado nessa época, mas ele influenciou o pensamento de muitos pensadores, e, de fato, Erasmo de Roterdã foi um humanista, e ele um humanista que utilizou bastante esse princípio. Mas também Giordano Bruno tentou. Todos aqueles pensadores que eram cristãos na sua formação, mas que se tornaram dissidentes com o passar do tempo. Então, eles tiveram que fazer uma dissidência
muito complexa através da defesa de teses em que era o dito pelo não dito. Às vezes me lembra das coisas do ECP2, quando as pessoas iam perguntar para a Consciex, mas o que é isso? O que é a minha Proex? Ela dizia, o que é primário é primário, secundário, secundário, muito antes, pelo contrário, vá para o colchonete. É mais ou menos essa condição da pessoa sossegar as inquietações, né? As inquietações da pessoa. Agora, nas linhas 5 e 6, ainda na estrangeirismologia, você quer falar, já? Só uma observação, isso é tão atual que o Papa Bento XVI, há poucos anos atrás, ele lançou uma encíclica condenando o irenismo dentro da igreja, porque era perigoso para a igreja. A igreja tem que defender as suas posições com unhas e dentes, e não pode haver contemporização com outras linhas. Isso foi uma encíclica do Papa, agora esse saiu, Bento XVI, recentemente, agora, faz poucos anos. Quer dizer, hoje em dia a igreja ainda está indo contra o irenismo, como fazia na época de Catarina de Médici, até hoje. E Catarina de Médici foi espremida entre essas duas linhas, né, que foi o protestantismo e o catolicismo, por essa posição que hoje o Papa, hoje não, faz alguns anos atrás, eu não sei esse novo Papa, qual vai ser a posição dele. Mas o Papa anterior, o Bento XVI, condenou o irenismo igualzinho naquela época do século XVI. Você vê que não muda as coisas. Né? Nada mudou. As coisas mudam devagar. Mas o princípio coincidência oppositorum, ele é um processo pacífico. Então, ele pacifica, ele não permite nem a defesa exaltada de uma coisa ou de outra. É onde estamos de acordo e não quem tem razão. Sim? Eu achei aqui super interessante, aqui é a megapensenologia. E eu gostaria que você aprofundasse aqui duas delas. A primeira é sectarismo não seletividade. Ou seja, qual é a abordagem da seletividade que ela não entra na questão do sectarismo. E o seguinte, concessão, inteligência anticonflitológica. Tá bem. Então, como a pessoa, tem muitas pessoas que têm dificuldade de encarar um conflito, certo? Uma ideia contrária, e ela acaba concedendo, mas não esclarecendo, e sim recuando. Certo? Então, eu gostaria que se você pudesse aprofundar esses dois megapensenes aqui. Pois não, Elinade, também está aqui, para mim, eu selecionei um deles, que é o sectarismo não seletividade. A seletividade, ela é um processo natural, e ela se dá por afinidade. Então, ela vai, por exemplo, na escala evolutiva, é natural que os evoluciólogos tenham uma afinidade entre si, os Homo sapiens sereníssimos também. Há uma seletividade natural pela escala evolutiva. É um processo relativo às leis naturais da evolução. O sectarismo é a exclusão. É tirar a pessoa porque falta evolução, justamente. Quando há o separatismo e a exclusão, é onde faltou a evolução. Por exemplo, nos ideários mais fanáticos, as pessoas precisam eliminar o seu oponente, porque eles não conseguem conviver com o oponente, porque o oponente pode ter razão. Então, o mais fraco, o mais frágil, é o fanático, porque ele, para manter o seu ideário, ele tem que matar todo mundo. Ele é uma personalidade frágil, ele não fez a seletividade, ele quer fazer a exclusão. É completamente diferente. A seletividade é por escolha, o sectarismo é por exclusão. Se a gente puder trazer essas duas premissas, eu acho que fica bem claro. E na questão da... Ainda aí na questão da seletividade, na hora que a gente está falando também, para que a gente comece a, não é a excluir, mas pelo menos a selecionar, certo? Pelo menos o convívio mais sadio, e acabe com essa sociosidade, ou seja, com o convívio ocioso em si, o socioso. Certo? De qualquer jeito, a gente aí está partindo para uma seletividade e não para um sectarismo. Né? Lógico. Então, é muito... Até no direito, existe a questão dos iguais iguais e os desiguais desiguais. Então, a seletividade natural da evolução, ela é cosmoética, ela está dentro de um princípio natural, que é o princípio da afinidade. Os afins se atraem. É a coisa mais natural. Então, o mais interessante é o princípio coincidência oppositorum dos Homo sapiens sereníssimos, que se misturam com todos nós,
em função do nível de assistência que eles vão fazer. Porque, na verdade, eles estão preservados dentro de um contexto da cosmoética. Mas existe uma seletividade natural. Ele não vai levar o doente para casa para conviver o dia inteiro com ele. Ele vai assistir. Então, a própria questão do assistente e do assistido é um processo de seletividade natural. Nas amizades, você convivendo com o mais sadio, você tem mais energia para cuidar dos mais doentes. Se você convive o tempo todo só com os mais doentes, você se exaure, no nosso caso. Então, veja, olha o que falha, por exemplo, na sociedade. Todas as pessoas doentes vão para o presídio. Elas convivem todas entre si. Por isso que se fala, é uma escola de marginalidade. Por quê? Porque reforçou a forma holopensênica. Então, quanto mais se reforça a forma holopensênica de algo, mais forte aquilo fica. Então, a questão é que quem faz assistência precisa conviver com os similares para poder trabalhar com os desiguais. Onde que ele vai arranjar força para fazer isso? Daí a seletividade e a concessão anticonflitológica também, que eu vejo dentro da mesma linha. Os Homo sapiens sereníssimos fazem uma concessão de conviver dentro da sociedade conosco, nascer de uma mulher, ter uma família, ou viver em algum ambiente lado a lado conosco, e não se imantam dessa energia, talvez não precisassem fazer isso, eles pudessem agir de outra forma. Alguns já estão liberados e não vão, porque não querem deixar o grupo, querem assistir mais. Então, eu vejo todos esses paradoxos dentro dessa nossa realidade e não se pode confundir realmente os dois, sectarismo e seletividade. E eu vejo que a concessão, ela é o princípio coincidência opositório na ação dela. É o eixo, é o ápice, né, onde ela passa. A concessão é justamente isso, liberar para que aconteça o melhor para todos, que é o princípio da cosmoética. O curso intermissivo também é um processo de seletividade. Eu vejo tipicamente como princípio coincidência opositório. Junto o melhor seu com o melhor meu, nós vamos para o curso intermissivo. Depois que volta para cá, a gente volta para o ambiente da convivência de grupo kármico, de débitos, de ações completamente democrático. É completamente democrático o processo grupo kármico, mas o curso intermissivo é seletivo. É bem um exemplo clássico da seletividade, senão todo mundo estava lá. Agora você vê, todos merecem, cada um no seu timing. Olha a concessão, nós não vamos ter que buscar quem ficou para trás? Nós vamos voltar lá para pegar o pessoal que ficou para trás. Então, eles não perderam a oportunidade. O timing deles era diferente do nosso. A gente estava com mais predisposição para passar por essa experiência, que é um gargalo, do que eles estariam naquele momento. Nós, agora, retornando como testemunhas, podemos ajudar muito mais numa força-tarefa pacífica, que também é um paradoxo. Uma força-tarefa pacífica.